eu quero mesmo a gente ir para uma terapia, porque daí a terapeuta vai falar para ela. Não, terapia de casal não é para isso. Terapia de casal não é para você ganhar aliados, para provar que o outro está errado. Não, não é uma disputa de queda de braço para saber quem ganhou. Não é. É para ajudar os dois a ganharem. Porque se não acharem um caminho, os dois vão perder. Olá, eu sou a Marisa Oliveira e você está no podcast Valem. Estamos de volta, uma alegria, adoro estar aqui com vocês nesta troca, nessa possibilidade de crescimento, de sair daquele lugar confortável onde muitas vezes a gente nem percebe que está. Mas aqui no Valem, a gente te cutuca para que você desperte, acorde, tenha insights e coloque tudo isso a seu favor. E você já sabe, agora nós estamos com um formato um pouquinho diferente. Sim, nós vamos continuar sim com as entrevistas com pessoas especiais e inspiradoras, mas eu também quero abrir um espaço para trocar aqui com você sobre espiritualidade, mediunidade, sobre temas atuais. Quero falar muito sobre relacionamento. Hoje eu começo falando sobre relacionamento e as famosas DRs, que arrepia a gente tantas vezes. Hoje vai ser este o tema, as DRs. E já te pergunto, será que de fato elas funcionam? O que são as DRs de verdade? Será que precisa ter tanta DR assim? E mais, é verdadeiro o que eu ouço muitas vezes, que mulheres gostam muito mais de DRs do que os homens? É verdade? Ok, é sobre isso e muito mais que a gente vai trazer aqui, né? Esse ponto de vista, esse bate-papo neste momento. Viram que eu dei uma titubeada aqui, né? Gente, a minha mente tá a mil aqui, já tem tanta coisa que eu quero falar, mas antes disso, estamos aqui com o Iago. E sabe o que ele vai fazer agora? Você já sabe, ele vai soltar a vinheta para a gente começar a viajar aqui dentro desse tema. Iago, por favor. Oi, estamos de volta. Para falar sobre as DRs dentro dos relacionamentos, né? Porque só pode ser dentro dos relacionamentos. Primeiro quero trocar uma ideia aqui, trazer o que são esses relacionamentos, o que significa estar em um relacionamento. Né? Relacionamento tem a ver com o quê? Relacionamento tem a ver com troca, relacionamento tem a ver com uma mistura. Ou seja, nós temos um indivíduo com todo o seu conjunto de crenças e valores, né? E como que se estabelece esse conjunto de crenças e valores? Isso vem a partir da nossa criação, da nossa cultura, religiosidade, estudo, família, de tudo o que aconteceu com a gente. Então, somos indivíduos únicos à medida em que vivenciamos cada um da sua forma própria tudo isso. Como que cada um desses aspectos nos impactou, nos influenciou para sermos quem somos. Nós somos um grande resultado deste conjunto de crenças e valores, como indivíduos totalmente individualizados. E quando nós falamos em relacionamento, pegamos aqui um outro indivíduo ou indivíduos, mas aqui neste caso pegamos aqui um outro indivíduo, também com um conjunto de crenças e valores, experiências, cultura, tudo que foi vivido, diferente de nós, que tem também um resultado que também torna essa pessoa única. E um relacionamento significa misturar esses dois conjuntos de crenças e valores, significa se misturar, se aprofundar, à medida que vamos vivenciando cada vez mais com alguém, uma experiência, ficamos mais tempo, à medida que vamos tendo cada vez mais troca, os nossos vínculos vão se aprofundando. À medida em que esses vínculos vão se aprofundando, nós vamos nos permitindo
confiar mais no outro. Então, vamos nos revelando cada vez mais naquilo que temos de bonito, que apresentamos num primeiro momento, neste processo de sedução para com o outro, queremos mostrar o nosso melhor. E à medida que vai passando o tempo e que vamos nos aprofundando, vamos também nos revelando naquilo que não é tão bonito ainda, naquele processo de lapidar do nosso ser. Vamos confiando o suficiente nesse amor, nessa relação, onde acreditamos que o carinho, o amor, o vínculo é forte o suficiente para o outro dar conta daquilo que não é tão bonito ainda em mim, ou que eu não considero tão bonito, ou que muitas vezes vai desconfortar o outro. Entendam que isso acontece dos dois lados. Isso acontece para os dois. Então, à medida em que aprofundamos os nossos vínculos, aprofundamos esse relacionamento, nos revelamos mais, porque confiamos mais no outro e neste vínculo, nesta aliança que vai se formando e que vai se fortalecendo. Acreditamos que cada um de nós que nós damos conta. Então é interessante, um dos pontos que eu mais trabalho com casais, sejam nos cursos, né, vocês já sabem, no consultório, sejam nas constelações, um dos pontos que eu mais ouço, e muitas vezes dos homens, é uma coisa de você não vai me mudar, ela quer que eu deixe de ser eu mesmo, me conheceu assim, isso vale para os dois lados, tá, pessoal? Entendam que não existe relacionamento que não tenha mudança. Não tem como que nessa mistura nós continuemos exatamente iguais, né? E nem deveríamos querer continuar iguais. Porque se continuamos iguais, estamos estacionados. Estamos estagnados no nosso desenvolvimento, no nosso processo evolutivo, em nós como seres, em constante evolução. Então, o que os relacionamentos nos dão é a grande oportunidade de mudança, mas não que o outro nos mude efetivamente. Mudamos sim, é impossível não mudar e que bom, mas não porque o outro mudou efetivamente a gente. Mudamos a partir do momento em que eu experimento um algo diferente, um ponto de vista diferente, uma experiência diferente, um olhar de mundo diferente do meu. E isso me dá a grande oportunidade de questionar os meus pontos de vista, o meu olhar de mundo, o lugar onde eu estava. Então, mudar dentro de um relacionamento é totalmente esperado. O que não cabe, sim, é eu querer mudar o outro, mas muitas vezes há uma confusão acerca disto. Quando alguém está trazendo uma queixa, e é daí que entra as DRs, daqui a pouquinho a gente vai entender tudo isso um pouco melhor, na direção do quê? Quando tem essa mistura, tem esse desconfortar, tem essa coisa estranha que acontece assim, que é diferente do que eu estou acostumado, tá? Surgem muitas vezes queixas. O que que é uma queixa? Eu estou trazendo algo que está desconfortável para mim, ou que está doendo. A maior parte das vezes uma queixa, entendam que uma queixa tem a ver com dor. Então, eu estou me queixando de dor de cabeça, eu estou me queixando, está doendo. Isso é uma queixa. A queixa ela está associada a um desconforto. A queixa está associada a uma dor. Então, é muito comum que nos relacionamentos hajam mudanças, hajam queixas, é necessário que tenha essa troca. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar um pouquinho aqui é a ideia do querem me mudar quando eu estou em um relacionamento. Ou o homem fala isso para a mulher, ou a mulher fala isso para o homem, você me conheceu assim, você quer que eu seja outra pessoa. Você vai ser outra pessoa. Não tem como. Não tem como você estar em um relacionamento sem você se tornar outra pessoa. Fique feliz com isso.
Agora, garanta que você se torne uma pessoa melhor a cada dia, a cada encontro, a cada relacionamento. Porque nós nos relacionamos o tempo todo, em graus diferentes de vínculos. No seu trabalho, você se relaciona com seus amigos, você se relaciona com a sua família de origem, seus pais, seus irmãos, seus primos, você se relaciona com alguém que você escolhe para dividir um momento da sua vida, você se relaciona. E entenda que o quê? É por um momento da sua vida. Todos os nossos relacionamentos, eles são por um momento da nossa vida. Porque se a vida é finita, e ela é, nós podemos ter este relacionamento deste lugar em que estamos, ora como parceiros amorosos, ora como pai, ora como mãe, ora como irmão, ora como filhos, ora como amigos, ora como profissionais, né? Nós estamos durante um período neste lugar. Então, os relacionamentos, eles são finitos. A vida é finita. E dentro desta troca, que haja crescimento sempre. E o crescimento só vai acontecer a partir do momento que há uma mudança, senão você está estagnado. Então vamos desconstruir essa ideia. O outro quer me mudar? Ninguém muda ninguém. Está em qualquer livrinho de autoajuda, a gente já sabe, não é o outro que muda a gente. Mas o relacionamento com o outro, com certeza isso vai mudar a gente. E que bom, e faz parte. Ok? Esse é o primeiro ponto importante que nós precisamos entender. O que que é se relacionar e que há mudanças, sim. Isso não é ruim, isso é bom. O outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu quero explorar com vocês, antes da gente, né, de eu dar algumas dicas, eu preparei algumas dicas aqui para essas DRs, né, para essas trocas, para este ajuste aqui. O outro ponto que a gente precisa entender é que nós estamos fundamentalmente falando de comunicação, né? Esta troca, ela vai acontecer a partir da comunicação. E quanto mais clareza você tiver no seu se comunicar, quanto mais você conseguir trazer a sua ideia, o que você está sentindo, o que você está precisando do outro, com clareza, com objetividade, melhor vai ser esta relação aqui, melhor vai ser essa troca. Então, você precisa olhar para qual é a qualidade da sua comunicação. Comunicação tem a ver com o que eu entrego e tem a ver com o que eu recebo. Um dos grandes pontos que eu percebo quando eu atendo os casais é a grande dificuldade em ouvir o outro. O que significa essa escutatória ativa? O que significa esse ouvir o outro de verdade? Significa eu estar presente, totalmente presente com o que o outro está me falando, com o que o outro está me entregando. Para isso, nós não podemos ficar aqui. O outro nem terminou de trazer ainda, nem terminou de explicar qual é o ponto, ainda está elaborando. Quando nós estamos falando, muitas vezes, a maior parte das vezes, nesta entrega da oratória, nós estamos elaborando aqui esse pensamento. A comunicação não é algo assim. Espera aí, vamos parar todo mundo que agora eu vou pensar e estruturar a fala que eu quero entregar. Tá pronta. Daí agora eu pego e falo. Daí eu fico quieta. Daí eu pego e espero você estruturar a fala que você quer entregar, checar e daí você entrega. Não é assim que funciona, né, pessoal? Talvez fosse até mais eficiente, vai saber. Mas não é assim que funciona. Quando nós estamos falando, nós estamos estruturando também esse pensar. Muitas vezes não temos ainda clareza nesta emoção que estamos sentindo. Ela vai se construindo, vai ficando mais clara à medida em que eu posso entregar. Então, essa comunicação que
ela precisa, é interessante, espera-se que ela venha com mais clareza, com mais objetividade. Precisamos entender que ela vai sendo construída também à medida em que eu vou entregando e percebendo o que está sendo entregue neste momento. Então, dê o tempo do outro. Não tenha pressa em já querer dar uma resposta. Uma das coisas que eu mais faço com as pessoas que eu atendo é assim: eu aviso, eu vou fazer uma pergunta. Apesar de terminar em interrogação, não é para você responder. Quem trabalha comigo já sabe. Eu faço isso direto. E eu digo: "Não é para você responder". E mesmo assim a pessoa quer responder. A pessoa quer responder, eu falo: "Não é para responder, eu avisei antes". Por quê? Porque nas perguntas é onde tem o grande potencial de se movimentar algo dentro de você. Enquanto essa pergunta está atuando aí, você vai olhando para ela e percebendo o que que vai se movimentando aí dentro desse conjunto de crenças e valores, a partir do questionamento que chega. Muitas vezes, o mais importante não é a resposta em si. E quanto mais rápida essa resposta, mais eu desconfio dela, porque não houve tempo, de fato, para um sentir desta pergunta que chegou. Precisamos nos deixar impactar por isso que está chegando. Precisamos olhar para o outro, sentir o outro. Principalmente, né, estamos falando aqui dentro de um contexto dos relacionamentos amorosos, você aí com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido, sua esposa, seu parceiro, a pessoa que você ama, que você escolheu para dividir esse momento da sua vida. Você escolheu estar com essa pessoa nesse momento da sua vida. Você escolheu, se a vida assim o quiser, passar muitos anos com essa pessoa. Às vezes, aí nas suas escolhas, você decidiu ter filhos com essa pessoa. Você decidiu construir um patrimônio, experimentar a vida com essa pessoa. Ninguém está te forçando a nada. Ninguém te forçou a nada. Essa é uma escolha sua. De que lugar você está ouvindo o outro quando ele está te trazendo uma queixa? Será que eu estou ouvindo de fato? Quando o outro está me falando algo que diz respeito a mim, que ele está vendo e eu não estou. Recentemente, eu atendi, uma mulher, né, e toda a angústia dela, ela trouxe todo o sofrimento dela, de ela estar ali sinalizando para o marido dela algo em que ele se perdeu. Ele não está percebendo mais. Estamos falando aqui especificamente da bebida. O que começou como algo gostoso, o que começou como uma troca gostosa lá na pandemia, foi se tornando cada vez mais um hábito, cada vez mais a pandemia terminou, e isso continuou e foi se ampliando, e foi se ampliando, foi se ampliando, e a angústia dela de estar sinalizando e não sendo ouvida. Ou chegando um julgamento de chata, de nada a ver, não é nada disso, que besteira. Será? Será que esta pessoa que eu elegi, essa pessoa que eu escolhi para ser a mãe dos meus filhos, para dividir meus sonhos, nossas conquistas, será que essa pessoa não está de fato tendo um olhar muito cuidadoso e amoroso comigo? Será que essa preocupação dessa pessoa, será que de fato não faz sentido? Se eu não validar quem eu acredito que me ama, se eu não parar para prestar atenção em quem eu elegi para estar do meu lado e que está me sinalizando algo,
Em quem que eu vou confiar então? Então, é muito importante perceber em que lugar você está nesta parceria, neste relacionamento, nesta troca. Que o que a gente fica muitas vezes, taxando de querendo me mudar, de não me aceitando mais, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o ponto de vista do outro. Isso é algo profundo, isso é algo muito importante. É uma parceria. Vocês eu acho que o primeiro passo é resgatar, quando vai se entrar numa conversa, numa discussão, numa troca, numa DR, se quiserem chamar assim, tá. Acho que o primeiro passo é você lembrar com quem você está conversando, com quem você está tendo essa troca. Porque se você continua dando para esta pessoa o lugar que um dia você deu, e você não está confiando nisso que está chegando, então tem alguma coisa errada. Então, talvez você tenha se perdido aí. Então, talvez você esteja deixando de confiar nessa pessoa e no julgamento dessa pessoa. Foi você que escolheu essa pessoa. E agora você desqualifica, não é mais nada disso, isso é bobagem. E de novo essa conversa, e de novo essa conversa. Se a conversa está vindo de novo, é porque algo não foi resolvido. E neste ponto aqui, vale a gente entender algo que é muito importante. Mulheres não gostam de DR, tá? Quero declarar isto. No meu lugar de mulher e de quem também está em relacionamento, eu quero declarar algo. Mulher não gosta de DR, ok? Mas talvez haja sim uma disponibilidade maior para ajustar coisas. E nisso, muitas vezes, uma mulher pode se perder, né. Concordo, também vejo isso, também trabalho isso com as mulheres que chegam, né, seja aí nas nossas vivências especificamente voltada para as mulheres, né, tem aí a vivência do sagrado feminino que eu amo fazer. Então, é um dos pontos que eu mais trabalho, é isto, perceba se você também está perdendo a mão, se você não vai se tornando a chata que tudo precisa ser colocado e discutido. Aqui perde-se a mão, né, a relação fica pesada, fica chata. Então precisamos ser nossa, estou falando muito então, né, estou me ouvindo aqui, tem muito então, 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 então. Desculpe, hein, vou tentar policiar. Desta forma, precisamos ficar muito atentos se também não estamos pesando a relação. Tem coisas que deixa passar, pelo amor de Deus. Não é perfeito, nunca vai ser, porque ninguém é perfeito. Então tem um monte de coisa que não vale a pena. Agora, uma DR, discutir a relação. Entenda que quando for para ter uma DR de fato, discutir a relação significa se vale a pena continuar nesta relação. Uma DR só deveria ser de fato considerada no momento em que a relação está em risco já. Uma DR é algo grande. Uma DR significa que já houveram várias outras conversas, que não são especificamente DRs, ao longo desse relacionamento, e que, seja por uma falha de comunicação, seja por uma indisponibilidade, seja por um desrespeito à dor do outro, seja pelo motivo por que for, essas várias colocações anteriores não foram consideradas ou tratadas com a importância que elas deveriam ter sido tratadas. Então, chega um ponto em que, hã, esse discutir a relação significa discutir se ainda vale a pena continuar junto, se tem jeito. Isto é uma DR.
Nós banalizamos esse termo. Hoje, empregamos como uma DR qualquer conversa ou ajuste na direção da rotina desse casal. E faz parte, esses ajustes, essas conversas, esse descompasso do dia a dia, das responsabilidades da casa, da distribuição de funções. Isto faz parte do dia a dia de um casal. Faz parte do relacionamento em si, dentro da dinâmica estabelecida para casa, para os filhos, para as compras de supermercado, para as viagens, para as férias, para um novo investimento, uma decisão financeira que tem que ser tomado, um equilíbrio do orçamento. Nada disso entra no bloco DR. Ter pontos de vista diferente não é uma DR. E daí virou-se um estigma que daí não se pode também mais conversar ou discutir sobre nada, porque daí chamamos isso de DR, de novo uma DR. Não, não é uma DR. Era sua obrigação tirar o lixo e você não tira o lixo. Alguém tem que tirar, sobra para eu tirar. Ou não vamos mais tirar o lixo e vamos deixar o lixo acumular, isso não é uma DR. Eu acho tão interessante, porque de um modo geral todos, né, cada vez mais, né, a grande maioria das mulheres também tem os seus trabalhos externos, trabalham em empresas, assim como os homens, todos nós estamos, né, de um modo geral trabalhando fora. E a mesma dinâmica de organização para o dia a dia, para discutir os contratos, para discutir os processos, para se atingir metas que estabelecemos dentro de uma empresa no dia a dia, não usamos todo esse conhecimento, esse potencial que temos dentro de uma empresa, não usamos esse potencial, esse conhecimento para a empresa que é a nossa casa, para a sociedade estabelecida que temos com o parceiro. Porque você faz isso, você toma responsabilidade pelas suas atribuições no seu trabalho. Porque muitas vezes não estamos fazendo aqui dentro da nossa casa. E vamos deixando ou fingindo que não é com a gente. E é claro que essas coisas precisam ser conversadas. Não dá para a gente continuar se fingindo de morto e deixando sobrecarregar só o outro. Isto faz parte da rotina do dia a dia, de um relacionamento entre os casais, das dinâmicas dos casais. Isto não entra no bloco DR. Agora, se isto não é cuidado, isto vai virando, o outro vai significando cada vez mais um desrespeito com o meu incômodo. Há um incômodo. Sem dúvida nenhuma que é um incômodo. Ninguém gosta de ficar reclamando, ninguém gosta de ficar se queixando. Há um incômodo. E se há um incômodo, ele precisa ser reconhecido, respeitado, visto. Não significa que você tenha que fazer exatamente o que o outro quer, mas significa que precisam juntos buscar solução para isto, para essa questão. O outro propõe uma solução. Se você não concorda com essa solução, você pode não concordar com ela, mas então traga uma outra possibilidade. Juntos procurem uma outra possibilidade que atenda aos dois. Agora, o que não vale é simplesmente dizer: "Eu não concordo", e pronto, e você fica aí com o seu incômodo, com a sua queixa, e o problema é seu. Aí isto vai levar essas várias conversas desagradáveis, desgastantes, chatas para todos. E isto que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, isto vai levar provavelmente para uma DR um dia, porque eu não estou considerando o desconforto do outro. E pode ser, por exemplo, não é só a questão do lixo, né, porque daí parece que é uma queixa da mulher também. Pode ser o espaço do homem. Atendi recentemente
um homem que ele trazia uma queixa no relacionamento dele, da necessidade dele de ter um espaço para ele ficar quieto e sozinho. É da natureza dele. Ele precisa, de tempos em tempos, ele precisa tirar um dia para ele. Não é com amigo, não é para ir para farra, não é para encher a cara, não é para se precisa ficar quieto com ele. Ele precisa entrar no espaço de silêncio dele. Isso já era antes. Então, precisamos entender as necessidades de cada um. Eu sou uma pessoa que, quero trazer um exemplo meu, a desorganização física das coisas me afetam, me afeta. Eu começo a me perder, eu começo a ficar patinando, eu preciso, pela minha forma de funcionamento, eu preciso de coisas mais organizadas. Dentro disso, dentro desta ordem, eu rendo muito mais. Então, para eu estar com alguém, eu preciso do mínimo dessa organização, porque me afeta muito isto. Não é um ser chata. Então, o que que cada um precisa dentro do seu jeito de ser? Se eu posso olhar para isso com respeito, quais são as possibilidades que nós dois, eu com o outro, eu com o meu parceiro, eu com a minha parceira, aonde que nós podemos ser criativos na direção de buscar soluções, de forma que os dois possam ficar bem. Isto é uma parceria. Onde um cede um pouco, o outro cede um pouco. E dentro deste ceder, saímos de um extremo onde eu estou, o outro tem que sair do extremo onde ele está, se misturar, e aqui podemos chegar mais próximos de um equilíbrio. Cedo um pouquinho, o outro cede um pouco. Mas também não vale, né? O outro ceder um pouco, eu dou um tempo, daqui a pouco eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso também leva para, isso também é um desrespeito e também vai levar para uma quebra. Um outro ponto que eu acho importantíssimo aqui também é entender que homens e mulheres funcionam diferente. Trabalho muito com mulheres, no quê? Elas falam, 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 repete, repete, repete. Ela vai trazer uma queixa para alguém, repete, 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 ela explica de novo e fala de novo e dá outro exemplo, que dá outra. Meu, o cara já entendeu. O seu parceiro, a sua parceira já entendeu. Aqui a gente está falando da diferença de homens e mulheres. Você não precisa explicar tantas vezes. Você pode perguntar. Da primeira vez que você explicou, você pode perguntar: "Você entendeu o que eu estou trazendo?" Você está checando não se o outro consegue entender ou não. Você precisa checar se a sua comunicação foi eficiente. E daí você precisa falar isso. "Deixa eu checar a minha comunicação. Deixa eu ver se eu fui clara, ou se eu preciso melhorar o que eu estou querendo dizer. Você entendeu o que eu falei?" E se o outro disser para você: "Entendi", você pode dar uma checadinha, tá bom. Agora você tem que deixar isto. Porque os homens, da terceira vez que você está repetindo a mesma coisa, eles desligam. Eu também desligo às vezes, tá? É muito, não precisa repetir tanto. Muitas vezes eu digo: "Eu já entendi, eu já entendi". E crie um espaço entre o que você entendeu e você recebeu, e o que você quer entregar em cima disso. Não tenha pressa. Às vezes, peça um tempo para pensar. Vários momentos eu digo: "Eu preciso pensar sobre isso, não sei direito ainda". Isso é estar presente com o outro, isso é respeitoso com o outro.
Isso que você está me trazendo é muito diferente para mim. Não sei direito o que fazer com isso, eu preciso pensar. E deu tempo para o outro pensar. São pontos muito importantes. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Iago, tem alguma pergunta aí? Nada, por enquanto. Nada por enquanto? Ele me disse que ele tinha umas 3 perguntas para fazer antes de a gente começar o programa. O que aconteceu aí, Iago? Elas foram sendo sanadas. É Elas foram indo, mesmo? assim. Ok. Só esse início da necessidade do diálogo, de ouvir o outro, já de você parar, ouvir o que o outro está dizendo, depois de grande ajuda. Isso que o Iago está trazendo é algo assim que resolve. Se você entende isso, se você começa a treinar, porque não é porque você entendeu aqui que você agora vai ser isso, tá? Deixa eu te explicar, não é assim que nós funcionamos. São mudanças, e mudanças precisam de tempo e de investimento e de repetição. Se você entende essa questão da comunicação, se você vai melhorando esta comunicação, você vai resolver muita coisa das suas relações. Muita coisa. Né? Só de você ficar em um lugar de acolhimento com o que o outro está trazendo, né? Isso é uma coisa que também me traz uma diferença aqui agora em relação aos homens, né? Uma postura. Os homens, de um modo geral, quando nós levamos algo para eles, uma dor, eles saem na direção de querer resolver, principalmente se envolve outras pessoas, se tem outras questões acontecendo. Homens vão na direção de resolver os problemas, né? Quando eles são lógicos, quando eles são racionais. E muitas vezes nós não estamos pedindo para eles resolverem nada. Não é, nós estamos apenas trocando, apenas entregando, se queixando, esvaziando, deixando elaborar um pouco mais. E eu sinto quantas vezes as angústias dos homens de ver o sofrimento de uma mulher e eles querem resolver. No meu relacionamento, muitas vezes eu digo: eu não estou esperando que você resolva nada. Porque eu olho e vejo uma angústia ali tão grande, eu digo: "Não, não, fica tranquilo, eu não estou esperando que você resolva nada, não é necessário, só estou trazendo algo que eu preciso resolver". Isso é muito legal, isso é importante você perceber o que está acontecendo com o outro. Quantas vezes quando eu vou levar uma queixa, e eu olho, eu percebo que tem uma angústia ali do outro lado, porque são queixas emocionais que muitas vezes o outro lado não chegou nisso. É necessário dar um tempo, mas é necessário retomar. Tem uma coisa que é assim, né, estabeleça um tema, estabeleça uma questão que precisa ser trabalhada no seu relacionamento. Elejam, por mais que vocês tenham mais de uma, eleja uma questão, o ideal seria que elegessem uma questão para vocês resolverem juntos. Tá? E enquanto essa questão não for resolvida, vocês não passam para o próximo tema. Porque muitas vezes sentamos para discutir uma coisa, daí um traz outra coisa e traz outra, mas você, mais o outro, porque você. Vira uma bagunça. Ninguém está acusando ninguém, não são inimigos, vamos lembrar, não é quem vai ganhar. Uma vez quando eu sugeri para um casal, uma terapia, né, a gente estava batendo papo, não era um trabalho interno, era um bate-papo, e eu sugeri, né, por que vocês não buscam uma terapia de casal? Não é que funciona muito, pode ajudar muito uma terapia de casal. Nisto o homem vira e fala assim: "Pois eu quero mesmo a gente ir para uma terapia, porque daí a terapeuta vai falar para ela". Não, terapia de casal não é para isso. Terapia de casal não é para você ganhar aliados, para provar que o outro está errado. Não, não é uma disputa de queda de braço para saber quem ganhou.
Não é. É para ajudar os 2 a ganharem. Porque se não acharem um caminho, os 2 vão perder. Isso é algo muito importante para se perceber. Hã, ouça sem ficar na defensiva. Não é uma acusação. E se você se sentir acusado, você pergunta para o outro. Você diz como você está se sentindo. Será que os 2 podem estar de fato abertos para o sentir do outro? Se você não sabe o que você está sentindo, diga: "Estou confuso, estou confusa, eu não sei o que estou sentindo, tá uma bagunça aqui dentro". E ouça o que o outro está falando, acolha. É necessário que essas conversas elas aconteçam, para que não chegue lá na frente em uma DR. Quero dar uma dica aqui preciosa para vocês. Tenha um painel na era do digital, né, a gente está cada vez mais distantes aqui das coisas físicas. Mas uma dica que eu dou é que vocês tenham um painel dos bons momentos que vocês viveram. Isso é muito importante, registre, imprima essas fotos, sabe, às vezes é o ticket de uma passagem, não importa, tenha um lugar onde você coloca ali todas as coisas legais, importantes na caminhada com essa pessoa. Talvez o começo do relacionamento, talvez um pôr do sol bonito que vocês estavam em um lugar, um abraço, um olhar carinhoso que se percebe e é fotografado ali, que se eterniza esse momento. Tenha um canto dos momentos especiais de vocês. Eu fico pensando, né, como seria ter uma discussão com alguém na frente de um painel deste. A gente precisa lembrar dos bons momentos. No dia a dia, na rotina, são tantas a correria, o desgaste, a rotina, não que rotina seja ruim, não é não. Mas tudo que tem que ser feito, acordamos correndo e vamos, vamos, vamos. Mal nos encontramos ou só trocamos conversas na direção do quê? Do operacional. Você fez, você não fez, tem que fazer isso, vamos, nananã, e compras, e mercado, e às vezes filho, e cola, e sem perceber, vamos nos afastando, vamos nos perdendo na lida, no dia a dia. Então, criar lembranças, resgatar essas lembranças, olhar esse painel, ele é um painel importantíssimo. Vocês 2 pararem para olhar para esse painel juntos, para resgatar esses momentos. E isso dá força para criar novos momentos. O quanto vocês vêm investindo no relacionamento de vocês. Uma DR deveria ser, de verdade é, a última coisa que um casal faz. É quase o último suspiro. É um discutir a relação, se ela ainda vale a pena. Deixe a DR no lugar que cabe a ela. Pare de chamar conversas, ajustes banais de DR. Porque é aonde você está colocando a sua relação. Relacionamentos são preciosos demais. Preciosos demais para a gente lidar com um desleixo, para a gente simplesmente ir vivendo
São pessoas especiais que encontramos na nossa vida, que elegemos na nossa vida. São pessoas que ocupam um lugar no nosso coração, que nos ajudam a crescer. Olhe para o outro como uma grande possibilidade de crescimento, no que conforta e no que desconforta também. Não há crescimento só no conforto. A maior parte das vezes, nós crescemos sim, é no desconforto. Então permita que alguém que você confia te desconforte. Se permita ser desconfortado por alguém que você sabe que torce por você, que ama você. Que bom que venha de alguém onde você pode viver o desconforto, talvez, de um lugar seguro, mais relaxado, e que vai contribuir para o seu processo de mudança. Vocês estão a serviço, um relacionamento, um casal, nós estamos a serviço um do outro. E eu quero fechar este nosso bate-papo. Na realidade, eu estou aqui com várias outras anotações aqui que eu fiz sobre esse tema. Acho que é um tema que vale a pena a gente trazer sobre outros ângulos, outros aspectos. Mas eu quero fechar aqui o encontro de hoje, senão vai ficando muito longo, cansativo, com uma metáfora, né, que eu ouvi ela há muito tempo atrás, mas que ela é bem legal. Você já jogou tênis? Você já jogou frescobol? No tênis, ou então outros jogos, mas no tênis, qual que é o objetivo? Quando você recebe a bola, quando a bolinha chega para você, qual é o seu objetivo quando você devolve a bola no tênis? É colocar ela em um lugar bem difícil, de forma que o seu adversário não consiga pegar. Às vezes, você enche o braço e mete uma cortada no outro, de forma que ele não consiga chegar nem perto de pegar essa bola. Então, um ganha e o outro perde. Já no frescobol, qual que é o grande objetivo quando chega para você a bolinha ou a peteca, seja lá como for, né? Hoje em dia não é nem mais frescobol, tem tantas outras possibilidades. Você devolve a bola na mão do outro, para que o outro possa devolver a bola também para você. Às vezes chega uma bola que é muito difícil. Você se atira e joga ela para cima para dar tempo que o outro pegue. Quando o outro te manda uma bola ruim, você tenta salvar essa bola e ainda assim devolver para o outro. Porque então os dois ganham. Quanto mais tempo a bola estiver no ar, os dois ganham. Então, talvez você possa, muitas vezes, durante um ajuste, uma conversa, uma discussão, antes de chegar numa DR, talvez você possa deixar se perguntar: estamos aqui jogando o quê? Estamos jogando tênis, ping-pong ou estamos jogando frescobol? Vale a pena parar, se questionar e eu espero mudar. Ok, vamos ficando por aqui neste nosso podcast Valem. Agora neste formato onde eu trago um ponto de vista, uma ideia, para que a gente juntos possa dar novos passos e além de nós mesmos. Que delícia! Que delícia mudar! Que delícia dar passo! Que delícia ir além! E este é o nosso encontro às terças-feiras, às 20 horas. Se você gostou, se você curtiu, preciso te pedir, curte, compartilha, manda para alguém.
Ajuda a gente aqui no canal, a gente está nascendo, tem muita coisa boa para trazer. Entre as entrevistas, os bate-papos, as coisas novas que vão chegando. No nosso próximo bate-papo, eu quero trazer sobre a questão dos ataques espirituais, da mediunidade, de como que isso interage com os reikianos, com as pessoas que trabalham com energia, que cuidam de outras pessoas. Como que isto funciona? Existe, de fato, essa interação? É perigoso? O que que nós temos que fazer? Fique com a gente no próximo encontro, na próxima terça, e ajuda a gente a crescer nesse canal. Beijo no seu coração, até o próximo encontro. Obrigado, Iago. Obrigado ao Estúdio da Consciência Próspera, do querido Samuel. Beijo do seu coração.